Vamos ver se vai ter espaço. Porque a memória tá bombando? Tá osso, velho. Precisa pagar um monte de conta. Mas enfim, aí você... Então, aí comecei, fui algumas vezes lá na Brasil para Cristo, então, e aí foi quando eu comecei a me encontrar. E só que na Maranata também eu tinha bastante amizade, conhecia já o Cuco, o Didi, os caras desde moleque, e aí comecei lá. E foi onde eu comecei a me formar mesmo nos caminhos. Você tem uma rapaziada da hora, uns amigos da hora pra te ajudar na caminhada, Sim. né, mano? É importante, né? Sim, isso daí é essencial, cara. Porque a Bíblia mesmo fala que a Bíblia tem um ditado aí que fala que sozinho você pode ir, mas junto você vai muito mais longe. A Bíblia fala também que é melhor que você ande em dois do que sozinho. Justamente, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Exatamente. É. E aí você foi nesse... Aí foi nessa linhagem aí, cara. E aí, próximo da minha conversão ali, sofrendo muito, cara. Com a seta que o inimigo tava lançando, muita pressão. Teve algumas vezes que eu até pensei em suicídio, cara. A opressão muito grande. E por vários dias eu chegava em casa, ia até o banheiro, eu olhava, falei, cara... E sempre aquele pensamento suicida. Aí teve um dia que eu fui lá, falei com o pastor orou. E aí... Seu pastor. O pastor Carlos. E aí teve um culto das irmãs, que eu lembro como se fosse hoje. A Janete pregando, e aí ela, num determinado momento ali da pregação, ela olhou e falou pra mim assim, ó filho, Deus é contigo. Toda essa opressão aí que o inimigo tem lançado sobre a sua vida caiu hoje por terra. E cara, então, desde aquele momento ali, cara, eu senti, sabe... Alívio. Um alívio, cara, tirando o fardo com a mão. Depois desse dia aí, graças a Deus, aí foi só vitória. Aí, na semana seguinte... No processo, assim, né? Eu me converti, foi muito rápido também. Tipo, foi de um período, uns 6 meses, mais ou menos disso. Eu me converti, batizei e tal, aí depois que eu batizei, eu fiquei mais um tempo de boa, e aí, não quer dizer que eu não errei, né, que eu não peguei, eu fiquei. Só que, tipo, eu nunca deixei, assim, eu errei de pecado grave, tá ligado? E aí eu catei e falei assim, tipo, não posso largar Deus. Aconteceu isso com você no seu caminho? Nesse período seu de conversão mesmo, porque a gente não muda da água pro vinho, né? Então é tudo um processo. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. É isso que muitas pessoas não entendem. Vou entregar minha vida hoje pra Jesus e todos os meus problemas vão acabar. Não, pelo contrário. É onde que vai aparecer mais dificuldade, mais luta, mas você vai entender que o quê? Porque quando você entrega a sua vida pra Jesus, que nem eu falei pros meus amigos lá, os caras, mas tá fazendo isso aí pra se mostrar. Não, é porque eu entendi que eu precisava de alguém maior na minha vida. Então não foi por vaidade nada, não. Eu entendi, eu tô entendendo qual é o verdadeiro propósito da vida. Sim. Então, claro, você sempre erra. E você sempre vai errar. Não tem como, né? Sim, só que o que? Você reconhece. Errei, falhei. Eu falo assim que existe o homem perfeito. Sabe qual que é o homem perfeito? O homem que ele vai errar, entender que ele errou e vai se arrepender e não fazer mais. Com certeza. É aí que mora a perfeição, né? A santidade, ela tá nesse caminho, né? Eu vou me batizar e depois que eu me batizar eu não vou mais pecar. Errado. Errado, justamente. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou me batizar e eu vou lutar ainda mais para não errar. Se eu errar, que seja um acidente. Não é? Sim, o acidente você prevê? Você não prevê o acidente. A gente, no período da vida, a gente tem que tomar cuidado e entender que às vezes a gente provoca o acidente. Sim, justamente. Só que isso aí é maturidade, né? Com a maturidade a gente vai entendendo isso, né? Aí a gente fala assim, pô, não posso mais errar nisso. Eu gosto disso? Gosto, mas não vou mais errar. Por quê? Porque não dá, né? A intimidade que a gente quer com Deus é diferente, né, Preto? Nossa, totalmente, cara. E é aquilo, né? A sua vida com Deus tem que ser uma vida diária. É a mesma coisa se alimentar, você almoçou hoje, só que seu almoço de hoje ele não é suficiente para amanhã. Então é a mesma coisa a sua vida com Deus. A alma ela não se converte, né? Não, justamente. Todos os dias tem que submeter ela ao espírito, né? Porque se a gente é um ser dotado, corpo, alma e espírito,
De qual forma que você alimenta a carne? Com comida, com arroz e feijão. De qual forma que você alimenta a sua alma? A psique, é o relacionamento entre duas pessoas conversando. E de qual forma que você alimenta o seu espírito? É buscando a Deus, é orando, jejuando. Então, você tem que entender esse propósito. Porque tem uma grande diferença entre você ser convertido e você ser convencido. É o que tem muito hoje em dia. Aquelas pessoas que são convencidas e não realmente convertidas. Então tem que entender esse propósito. Sim. Mas é aquilo. Não tem coisa... Essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi entregar minha vida para Jesus. Desde aquele momento eu vou dizer que foi fácil, não. É uma luta diária. Sua vida mudou, né? Sim, mas com certeza. Foi até engraçado jogando bola, porque eu era uma pessoa antes de Deus e uma pessoa depois de Deus no futebol. Lógico que a gente é ser humano, infelizmente a gente é. Só que o que mais eu pude notar foi um amigo meu falando assim, pô, cara, você não fala um palavrão jogando bola? Eu falei, pois é, cara. Isso daí é Deus, é Jesus na nossa vida. Você fica nervoso, sim, lógico. Mas você não vai se irar, você não vai perder a linha, você não vai perder o controle. Esse é o ponto, né? Na verdade, eu entendo os pastores antigamente, que privavam o membro de jogar uma bola, assistir uma televisão, de fazer isso e aquilo, por quê? Por conta do pecado. Porque não é pecado eu assistir uma televisão e jogar uma bola, mas ele pode se tornar um pecado. Por quê? Eu me estressei e falei um palavrão. Eu passei horas assistindo televisão, esqueci de ler a Bíblia, esqueci de orar, esqueci de ter um relacionamento com minha esposa, com meus amigos, com os irmãos, com Deus. Sim. E aí leva a pecar. Então o que eles faziam antigamente? Isso tudo é pecado. É errado, né? Não, porque isso não é quesito de salvação e nem de santidade, né? Só que agora o que está acontecendo? Os crentes, que são crentes mesmo, que são convertidos de verdade, eles vão estar introduzidos nisso e eles vão mostrar a diferença do reino lá. Você entendeu? Sim, justamente. Que é essa... A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é isso como eu, um pequeno Cristo, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a diferença no meio deles. E eu fazer isso dentro da igreja é fácil, eu quero fazer lá fora. Justamente. Você ser crente dentro da igreja é muito fácil. A sua vida ali dentro da igreja é muito fácil. Agora ir fora da igreja, seu testemunho. Porque nós somos uma Bíblia ambulante. Então, são as minhas atitudes que vai fazer a diferença. Que nem o pessoal sabe, eu tenho vários amigos que vêm chamar eu para jogar bola, para jogar campeonato. Só que de domingo eu não vou porque eu tenho um compromisso. Todo domingo cedo eu tenho um compromisso, escola dominical. Eu sei a minha responsabilidade, eu sei o compromisso que eu assumi com Deus. Então eu até larguei um pouco o futebol de lado de final de semana por causa disso daí, por minhas responsabilidades. Alguém me obrigou? Não, foi uma escolha minha. Então a partir do momento que eu escolhi, eu tenho que saber a minha responsabilidade, eu tenho que me dedicar a isso. Isso é liberdade, né? Sim, justamente. Porque às vezes a gente fica viciado em pessoas, viciado em futebol, viciado em videogames, em drogas, em bebidas, e esquece de Deus, esquece de tudo, né? E a gente acaba vivendo para aquilo. E quando a gente conhece Jesus, entende Jesus, a gente não fica viciado, a gente tem uma razão, e essa razão é maior daquilo que eu posso fazer. Sim. Qualquer coisa que eu posso fazer, a razão de estar com Cristo é maior, ela supera. E é por isso que a gente escolhe Cristo, não é? A gente escolhe Cristo porque a gente sabe que qualquer outra coisa que a gente for fazer não vai ser melhor do que estar com Cristo. É porque assim, antes eu me baseava na dopamina, é aquela falsa sensação de felicidade, é aquela felicidade momentânea. Então hoje a gente vê assim, jovens que têm boa intenção, só que direcionando para o lado errado. Então a partir do momento que eu entendi isso aí, o que eu fiz? Eu comecei a filtrar e direcionar para o quê? Para aquilo que era correto, para aquilo que era certo. Então eu entendi que o que? Cristo não é uma alegria momentânea, não. É todos os dias. A partir do momento que eu entendi isso daí, aí sim a minha vida começou a ter sentido. Aí sim eu encontrei a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que não era algo momentâneo. Porque hoje você vê o que os nossos jovens, eles são viciados em dopamina. Então se é a bebida, se é o funk, se é o sexo, que é aquela falsa sensação de felicidade, que é algo passageiro. Então, como eu disse para você, eles têm a intenção boa, só que direcionada pro lugar errado. Então, a partir do momento que eles começarem a entender isso aí eles vão começar a ter um sentido na vida, um verdadeiro sentido.
E o valor, né? Olha, quando eu me converti, cara, foi muito interessante porque, cara, eu sou do Mobral, velho. Eu também. Sou do Mobral. Quando eu conheci a Deus, eu entendi que eu tinha que ser a melhor pessoa onde eu estivesse. Não a melhor pessoa, melhor que você. A melhor pessoa é de mim mesmo. Por quê? Porque eu não estou levando mais o meu nome. Agora eu estou levando o nome de Cristo. Então, por onde eu passar, eu estou refletindo a glória de Deus. A Bíblia ela fala que o homem é a imagem e a glória de Deus. Então, a gente tem que refletir a glória de Deus. Então, eu entendi que, ó, se eu vacilar na escola, as pessoas vão estar olhando para mim, mas não vai estar olhando só para o Kevin Garcia. Vai estar olhando para o Kevin, filho de Deus. Sim, Você justamente. entendeu? Então, será que é isso que ele está aprendendo com Deus? Será que é isso que Deus está ensinando para ele? É, porque o mundo ele tá esperando isso aí. É uma pisada de bola sua pra querer te julgar, falar lá o crente lá. Ah, não é o cristão? Cristão filho fala de Deus? isso? É, então. Crente faz isso? Justamente. Você... Os caras tá te zoando a beça. Você zoa os caras, o crente não faz isso, né? Isso é muito louco, né? Essa linha fina do crente, né? Pro homem de Deus, pro homem natural, pro homem espiritual, pro homem natural, ela é muito interessante, porque ela é muito diferente, apesar de ser uma linha contínua, né? Uma do lado da outra, né? Sim, justamente. É assim, é que nem eu falava, pô, crente faz isso? Pô, crente faz aquilo. Porque quando você tá de fora, você tem uma visão que acha, pô, crente é engessado, o crente não faz nada. Mas, cara, é uma visão... tipo assim, você vai criando conforme a sociedade vai mudando o seu caráter, o seu modo de ver as coisas. Só que é um modo totalmente errado. Porque a partir do momento que você começa a moldar o seu caráter, você começa a ter uma linha de vida ali nos princípios, na palavra de Deus, você começa a ver que é totalmente diferente, cara. É prazeroso, top, né? Não tem igual. Não tem igual. Entendi. Então, o crente joga bola, crente come, crente brinca, crente zoa. Mas a gente sabe, tudo tem um limite. A Bíblia fala que eu posso todas as coisas, porém nem tudo me convém. Né? Tem uma passagem que fala assim, eu não me deixarei ser dominado por aquilo. Sim, justamente. Então, além de eu poder fazer todas as coisas, eu não posso algumas coisas. Por quê? Porque eu vicio naquilo. Você entendeu? Então, por que talvez eu não faço aquilo? Porque talvez aquilo lá eu não consigo mais parar de fazer. Né? É a mesma coisa um cara que ele foi viciado, se ele vai pro bar e ele bebe um golinho lá, ele não sai mais do bar. Por quê? Porque é uma coisa que leva a outra, né? Eu não posso me deixar ser dominado por aquilo. Eu posso fazer, só não posso ser dominado por aquilo. É diferente o álcool, essas coisas aí eu não concordo porque tira a pessoa de si. Né? Sim, com certeza, porque se você for ver as estatísticas em relação a Maria da Penha, essas coisas, Relacionado ao álcool, cara. Então a Bíblia fala bebeis, mas não se embriagueis. Só que as pessoas acabam tendo uma outra visão, falar não, a Bíblia fala que eu posso. Só que e o mal que essa bebida ela vai te causar? As consequências que ela pode trazer em relação a isso daí. Aí você pega um carro, você pode dirigir um carro, porque um carro na mão de um alcoólatra, de uma pessoa embriagada, o que é? É uma arma, cara. Então as circunstâncias que essa bebida ela pode te trazer. Eu vi um vídeo de um cara falando, ele fala assim, beleza, pode beber? Beleza, você daria o seu filho para fazer uma cirurgia num médico que acabou de tomar uma cervejinha, não é nada. Você daria seu filho pra... Interessante isso, né? Sim, lógico. E a maioria das pessoas, não, você é louco, não dá. Você daí foi o pastor Cláudio Duarte que falou isso aí. E é bem isso mesmo, né, cara? É a mais pura realidade, cara. É o que o álcool pode trazer, é o que a droga causa. Isso aí. Aí os caras falam, mas vocês são escravos. Eu falo, de maneira nenhuma. E muitas pessoas falam, vocês são escravos, vocês não podem fazer nada, vocês estão presos a isso. Eu acho que não. Se eu quiser beber, eu posso? Posso. Se eu quiser fumar, eu posso? Posso. Se eu quiser fazer qualquer coisa de errado, eu posso. Mas e aí? Que proveito eu tenho nisso? Nenhum. Exatamente. A gente faz aquilo que realmente importa, né? Que realmente faz sentido, né? Sim, justamente. Agora eu vou fazer algo que vai me trazer... A gente entendeu que não é escravo mais disso aí, né? Porque quando a gente vai para Cristo, a gente entende que Ele nos tirou da escravidão do pecado, né?
Então Sim, o pecado ele não justamente. traz mais morte, mas Cristo traz vida. Então a gente começa a viver muito mais leve e muito melhor, porque não tem comparação. Com certeza, então, justamente eu quero dar isso, faz aqui. Só aquela marcação. É que nem eu vejo assim, cara. Alguns colegas meus ali de trabalho. Pô, os caras saem, bebe e voltam no outro dia ruim, mal. O desempenho vai lá embaixo. Daí eu falo, cara, qual o sentido disso? Qual o sentido? Não, eu não consigo. Porque eu já fui assim, eu não julgo. Porque um dia eu já fui assim. Só que aí eu comecei a ter uma outra visão, amadureci, comecei a ter um outro entendimento sobre a vida. Falei, cara, isso daí, pra mim, eu não vejo sentido nisso. E o mundo é ilusório, né? Demais, cara. O mundo traz um falso prazer, né? Uma falsa sensação. É isso. Aí, Elias. O irmão dele não tava lá. E aí? Você tá bom, filho? Beleza? Bom.